pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. A Bíblia é um livro de fé. Depende de fé para acreditar, porque as coisas registradas na palavra de Deus são inacreditáveis para o ser humano. Por isso que as coisas de Deus são loucura para os que se perdem. São loucura. Mas são salvação e poder de Deus para os que creem. É um livro de fé. E o povo de Deus é um povo de fé. Amém? É um povo de fé. E precisa de fé para acompanhar Deus, para acompanhar a nuvem, como a gente fala. E os discípulos, quando andavam com Jesus, precisavam de fé, a cada dia um pouco mais. Tanto que um dia Pedro fala: Senhor, aumenta-nos a fé. Pedro sentiu: estou precisando de mais fé para poder acompanhar o ritmo do Mestre. Aleluia. E eu creio que uma das razões que Deus fala para nós não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, uma das razões é para produzir fé no nosso coração. Porque quando a gente se reúne, a gente compartilha a palavra do Senhor e a palavra do Senhor produz fé. Aleluia. A palavra é logos, logos, em grego. O logos se fez carne e habitou entre nós. O logos produz fé. O calendário de Seiichi Noe não produz fé. Livro de autoajuda não produz fé. Pode até convencer, mas fé vem por ouvir a palavra de Deus. É um mistério que só Deus consegue materializar palavras em fé, se é que fé se materializa. E quando você vê a definição de fé, em qualquer dicionário, é umas definições que eu tinha marcado uma aqui, deve estar dentro da minha Bíblia, mas é umas definições bem assim, rasas, né? Bem seculares. Depois você vê, por curiosidade, definição de fé num dicionário. Mas a definição de fé na Bíblia, em Hebreus, Deus fala o quê? Fé é a certeza de uma coisa que eu espero ainda. Certeza que eu ainda espero. E a firme convicção de uma coisa que eu não vejo. Oh, glória! É assim que Deus define fé. Fé é a certeza de uma coisa que eu ainda espero e a firme convicção do que eu não vejo. Tem algumas coisas que eu já estou esperando por fé. Outras eu já alcancei. Aleluia! A Bíblia fala de um homem que foi chamado o pai da fé. A gente pode aprender alguma coisa com ele. O pai da fé. A referência na fé. Seu nome? Abraão. Deus teve encontro com Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. Para quem acha que já fez muita coisa, já está terminando, então, Deus chamou Moisés com 80, na verdade com 80 que ele começou o ministério dele mesmo, né? E Abraão com 75. E para aquele senhor de 75 anos, Deus fala: olha, eu tenho um plano para você, eu vou fazer uma coisa imensa, a partir de você eu vou criar um povo, vou criar uma nação, a partir de você todas as nações da terra vão ser abençoadas. Se você acredita, se você confia em mim, sai da tua casa, sai da tua família, sai do teu país e vai para uma terra que eu vou te mostrar, vou te dar uma terra e lá o seu povo vai ser formado, uma nova nação. Por isso que o profeta Isaías fala: é possível uma nação nascer num só dia? No entanto, Deus criou Israel num só dia. Porque quando Deus chama Abraão, Deus já estava criando Israel. Deus vê na frente. O que a gente pode aprender com Abraão? Ainda era Abrão, né? Quando ele sai da terra dele, a caminho da terra prometida, que Deus ia mostrando, ele nem sabia bem onde era, ele teve várias lutas, vários problemas. Ei, o povo de Deus é um povo forte. A nossa força está em Deus. Mas a gente é um povo forte, trabalhador, esforçado, resiliente, verga, mas não quebra. Aleluia!
Pois Abraão, ele teve um problema, porque na terra onde ele estava, ainda a caminho da terra prometida, teve uma grande seca, fome na terra. Ele precisou ir para o Egito, fez uma mudança de planos, foi para o Egito. Lá no Egito, ninguém menos do que o faraó quis ficar com Sarai, com Sara, a sua esposa. Ele teve um problema lá, ele teve que inventar uma história, até ele contou uma mentirinha, que Sara era sua irmã, porque senão o faraó ia matá-lo. Deus dá um sonho para faraó, fala, não toque nela, não toque nela. E o faraó vem ter uma conversa com Abraão, o que é isso que você queria me fazer, rapaz? Você queria que eu morresse? Por que você não me falou que era a tua esposa? Ele teve problemas, foi para o Egito, acabou conseguindo sair do Egito. No caminho se desentende com seu sobrinho Ló. Eles se separam, os rebanhos se separam, a família se separa. Aconteceu uma guerra. Isso Abraão tinha tido, pelo menos pela Bíblia, uma conversa com Deus. Ou melhor, Deus teve uma conversa com Abraão. Sai da tua casa que eu tenho um plano para você. Você entendeu? E nessa saída da casa dele, ele enfrenta a seca, vai para o Egito, quase perde a sua esposa, se desentende com seu sobrinho. Não bastasse isso, aconteceu uma guerra de 4 reis contra 5 reis. Nessa guerra, eles invadem Sodoma e Gomorra, onde Ló já estava, na campina próximo a essas cidades. Levam Ló, o seu sobrinho, escravo. Quando Abraão soube disso, ele pegou os seus 315 homens, que não eram soldados, ele armou os seus 315 homens e foram atrás do exército inimigo para resgatar o seu sobrinho Ló. E resgatou. Deus não chama qualquer um. Ele chamou Abraão porque Abraão era valente, com 75 anos de idade. Aleluia! Fala para quem está do seu lado, você ainda pode fazer muita coisa. Parou por quê? Parou por quê? Né? Ele foi com 315 homens armados, que não eram soldados, eram trabalhadores, resgatou seu sobrinho. E depois de todas essas coisas, diz a palavra do Senhor exatamente isso, depois destas coisas, Deus volta a falar com Abraão. E fala, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou a tua proteção, eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou a sua grandíssima recompensa. Não temas. O tema dessa simples palavra é não temas. Porque o oposto da fé... o oposto da fé é a incredulidade, sim, mas o oposto da fé é o temor, é o medo. É quando você tem medo, que você tem insegurança, que você começa a duvidar. Então, depois que Abraão passou por todas essas coisas, e ainda tinha muita coisa para ele passar, Deus fala com ele, fala, Abraão, eu sou o Todo-Poderoso. Você não está falando com qualquer um, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. A promessa que eu fiz para você, eu vou cumprir. Eu vou fazer de você uma grande nação. E diz a palavra, eu estou agora em Gênesis capítulo 15, que Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Como assim? Isso foi creditado na conta dele para a justiça de Deus. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creiam que ele existe,
porque Ele é um Deus invisível, mas real. Creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Pegou? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dEle creiam que Ele existe e Ele é recompensador daqueles que o buscam. Aleluia. Então, quando Deus fala isso para Abraão, e Abraão já tinha passado por todos esses problemas, todas essas lutas, Deus reafirma a promessa que tinha feito anos atrás, e fala, não temas. E Abraão creu em Deus. Ali começa de novo a surgir o pai da fé. Quando ele crê em Deus, depois que passou por todas as lutas, irmão, porque crer em Deus quando está tudo bem é bom, é fácil, não é? Você está com saúde, está com dinheiro, está com a família, está com tudo bem, está com os amigos, sem nenhum problema. Deus é bom o tempo todo. Agora, passa pela luta, passa pela tribulação, passa pela aflição, passa pela enfermidade, pela dor, e continua crendo em Deus. Ele já tinha passado por muitas lutas e ele continuou acreditando em Deus. Isso foi imputado por justiça. E naquele dia, diz a Bíblia, naquele mesmo dia o Senhor Deus fez uma aliança com ele. Deus fez uma aliança com ele. Já pensou? O Todo-Poderoso fazer aliança com o homem? Aleluia! Aí eu me reporto a uma outra aliança. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, na terra. Então Deus se fez homem, habitou entre nós e fez uma aliança. Jesus fez uma aliança comigo. Já pensou isso? Eu quando ando por aí eu pareço uma pessoa normal. Mas o Filho do Deus Altíssimo fez uma aliança comigo. Não fui eu que escolhi ele, que ele me escolheu. E fez aliança comigo. Quem sou eu? Jesus veio, morreu na cruz pelo ser humano, se entregou por nós. E antes dele ir para a cruz, ele se reuniu com os seus discípulos, e hoje nós somos discípulos, e ele celebrou uma aliança com os discípulos, uma aliança. Ele falou, olha, eu estou dando meu corpo por vocês, eu estou dando meu sangue por vocês, não se esqueçam dessa aliança que eu fiz com vocês, quando vocês se reunirem como igreja e partirem o pão e tomarem o cálice, lembre-se de que eu fiz uma aliança com vocês. Então, assim como Abraão se lembrava muito bem da aliança que Deus fez com ele, porque ele ainda teve muitas outras grandes provações, mas Abraão se lembrava da aliança que o Todo-Poderoso fez com ele. E o Todo-Poderoso falou, não temas, eu estou com você, Abraão. Eu te protejo, eu sou o teu escudo, eu sou a tua recompensa. Assim também, o meu Senhor Jesus Cristo fez uma aliança comigo. Ele morreu, ressuscitou, está vivo eternamente, ele está à direita do Pai, intercedendo por todos aqueles que são dele. E sabe como é que eu tenho certeza que eu sou dele? Porque eu fui comprado pelo sangue dele. Ele me comprou. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Aleluia. O diabo existe, o diabo é real. Ele anda ao redor procurando quem possa devorar, mas quando eu passo nessas ruas, nas estradas, onde for, no avião, onde for, ali tem um pequeno ser humano que pertence ao Criador. Eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Ele. Ele me comprou com seu sangue. E ainda fez uma aliança comigo. Ele fez uma aliança comigo. Você entende? Então, se você é crente mesmo, se o Espírito de Deus habita em você, saiba disso, tome posse disso, que maior é o que está em você do que o que age no mundo. Maior é o que está em você, porque no dia que você entregou a vida para Jesus Cristo e aceitou que Ele te comprasse com o sangue dele, você não se pertence mais, para garantir que você é dele agora, ele colocou um selo, o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em mim é a garantia de que eu pertenço a ele. Quando Jesus voltar para buscar os que são seus em todas as gerações, vão aqueles que têm o penhor, a garantia, que é o Espírito Santo.
Amém? Você está entendendo? Está comigo? Então, quando o príncipe desse mundo quer chegar na minha casa, na minha família, na minha vida, ele encontra uma marca, ele encontra que o Espírito Santo habita em mim. E ele não pode fazer nada comigo sem autorização do meu Senhor. Assim como ele não pôde fazer nada contra Jó sem ter que passar por Deus. Aleluia. Isso é tão sério, tão tremendo, tão santo, tão poderoso, que só resta uma coisa para o príncipe desse mundo poder fazer. É tentar roubar a nossa fé. Porque se ele colocar dúvida no meu coração, será que o Espírito Santo habita mesmo em mim? Será que Jesus fez mesmo aliança comigo? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Será que essa palavra é mesmo verdade? Será que Deus existe? Será? Aí vem a dúvida, aí vem o medo, aí vem a insegurança, e aí ele consegue chegar perto. Se ele tentou fazer isso com o próprio Filho de Deus, não é? Satanás tentou matar Jesus antes dos 2 anos de idade. O anjo avisou José e Maria, eles fugiram para o Egito. Muitos meninos foram mortos abaixo de 2 anos de idade, por ordem do rei Herodes. Jesus estava no Egito com seus pais. Quando Herodes havia morrido, o anjo falou: podem voltar lá para Israel, porque o perigo já passou. Então Satanás não conseguiu matar Jesus quando menino. Agora Jesus, quando adulto, cheio do Espírito Santo, depois do batismo, quando João Batista o batiza, o Espírito Santo o levou para o deserto. Para quê? Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, o Espírito Santo veio sobre ele, e aí o Espírito Santo o leva para o deserto, para... Que coisa! Para ser tentado pelo diabo. Mas Deus não é bonzinho? Como Deus manda o seu filho ao deserto, sozinho, para ser tentado pelo diabo? Que luta desigual é essa? Jesus estava como homem, ele se despiu da sua glória, despiu da sua majestade, o verbo se fez carne, o logo se fez carne, ele se materializou. Ele agora tem sangue, Jesus sente dor, tem fome. Como assim? O Espírito Santo o manda ao deserto, um homem, para ser tentado pelo rei do inferno, Satanás. Se a Bíblia fala que o maior dos homens na terra é menor do que o menor no reino dos céus. O mais forte, sábio, poderoso homem da terra é menor do que o menor no reino dos céus. Você percebe que luta desigual Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo? Como homem. E o que foi que Satanás conseguiu fazer para tentar atingir Jesus? Colocar dúvida. Não foi? Tocar na fé de Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Se você é o Filho de Deus, se joga daqui do pináculo do templo, porque os anjos te segurarão. Se você é o Filho de Deus, se prostre e me adore, e eu vou te dar todos os reinos da terra. Se você é o Filho de Deus, se você é o Filho de Deus. Jesus já estava 40 dias em jejum, estava fraco, com fome, com sede. Homem, e Satanás coloca: será que você é mesmo filho de Deus? Lembra que ele não tinha feito nenhum milagre ainda. Ele ainda não tinha visto o poder em ação. Será que você é mesmo filho de Deus? Percebe? Como é que Satanás vai tentar atingir você? Maior o que está em você.
Você é filho do Deus Altíssimo. Jesus te comprou. Jesus fez uma aliança com você. Os anjos te protegem. O que resta para Satanás? Colocar dúvida. Por isso que a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: não temas. Não temas. Acredita na minha palavra. Eu estou com você. O que eu prometo, eu cumpro. Não temas. Não temas. Amém? Você veio buscar hoje algo aqui. Culto Jeová Rafá. Não temas. Aleluia. A gente vê isso tão bem na palavra, tem tantos exemplos, mas um específico, quando Jairo, o chefe da sinagoga, difícil, hein, o chefe da sinagoga ir atrás de Jesus Cristo, porque os principais não criam nele, não se misturavam, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mas o Jairo, sendo o chefe da sinagoga, quando a sua filha adoeceu a ponto de morrer, aí Jairo esqueceu todos os protocolos religiosos, ele falou: bom, eu vou atrás de Jesus. E ele foi atrás de Jesus. Amém? Para que Jesus curasse a sua filha. Só que naquele processo, naquele caminho de Jairo chegar até lá, tinha uma multidão, todo mundo se acotovelando para tocar nele. Naquele momento, uma mulher que tinha uma hemorragia toca em Jesus, foi curada, e naquele tumulto todo, Jairo perdeu um pouco de tempo. Jesus já tinha dito para ele: eu vou na sua casa ver a sua filha. Mas aí Jesus acaba curando aquela mulher, que nem foi ele que foi até ela foi até ele. Amém? Você lembra? Ela tocou nas vestes dele, foi curada, aquela coisa toda, aquele tumulto. Nisso, chega alguém da casa de Jairo e fala: Jairo, nem incomoda o mestre mais, não adianta, nem dá mais. Ela morreu. Jesus se voltou para Jairo e falou: não temas. Não temas. Ela não está morta, ela só está dormindo. Calma. Não temas. Eu tinha falado que é com você, eu vou. Eu falei que ela é segura, ela vai. Não temas. Mas o mais importante é que Jesus fala: não temas, creia somente. Continua crendo. Eu preciso da tua fé. Continua crendo. Lembra que ele fala: não temas, creia somente. O diabo quis roubar a fé de Jairo. Pensa nisso, pega esse ponto. Foi difícil para Jairo, sendo o principal sacerdote da sinagoga, foi difícil para ele ir atrás de Jesus. Ele conseguiu reunir o que ele tinha de fé por causa da filha dele. Quando ele chega, ele fala com o mestre falou que vai lá. Vem a notícia, Satanás já coloca isso. Não adianta, ela já morreu. Não temas, creia somente. Então eu quero falar para você: não temas. Qual é o tamanho da sua enfermidade? Qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho do diagnóstico que foi dado? Não temas, creia somente. Continua crendo. Aleluia. Deus fala alguma coisa aqui que Jesus Cristo cura, exceto quando os laudos de tomografia forem esse, ou Jesus cura, exceto quando for na enfermidade X, Jesus cura, exceto se for no sistema neurológico ou no sistema visual. Tem isso? Não, não tem. Jesus cura, ponto. Se você crer. Não tem essa de enfermidade X ou Y. Aleluia! Então vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, para materializar agora a nossa fé. Mateus 8. Mateus 8. 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião romano, rogando-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado.
E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Tem outra versão que fala: irei e o curarei, né? Um centurião romano. Eu vou e vou dar saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Aqui é logos, viu? No grego ele fala: dizes somente um logos e o meu criado vai sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Então aqui a gente vê duas coisas lindas. O centurião fala: eu também tenho autoridade. Ele está reconhecendo a autoridade de Jesus. E outra coisa que ele fala: basta uma palavra sua, eu sei, basta um logo seu, e ele vai curar. O Senhor nem precisa ir lá, porque eu nem sou digno que o Senhor vá lá. Maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, aos discípulos: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você quer maravilhar Jesus? Tenha fé. Quando os discípulos de Jesus ficaram apavorados lá no barco, Jesus dormiu na tempestade e o barco começou a se encher de água. Eles ficaram apavorados, acordaram Jesus: ô mestre, o senhor não se importa, a gente está aqui morrendo. E Jesus acorda, repreende o vento e o mar, vem uma bonança, e ele repreende, ele fala: olha, homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? Vocês não creem ainda? Então, quando você não tem fé, Jesus, ele vai te repreender. Mas quando você tem fé, ele fica maravilhado. Ele se maravilhou. Nem em Israel vi fé como essa. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos que não são judeus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como creste, te seja feito. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Aquela mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus, ele fala: tua fé te curou. O centurião creu, Jesus nem precisou ir lá. Seja feito como tu crestes. Se você crê, hoje ele vai fazer. Não temas, creia somente. Aleluia. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, ele com o seu logos, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Tem uma outra versão da Bíblia que fala: e ele, meramente com a sua palavra, curou todos. Simplesmente, somente com a sua palavra, curou todos. Expulsou os demônios e curou todos os enfermos. Com a sua palavra, com o seu logos. E agora aqui é onde a gente vai apoiar a nossa fé de hoje. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso se cumpriu
E continua valendo. Na cruz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. E ele cura meramente com a sua palavra. Mas será que isso vale também para nós? Jesus falou: vão em meu nome, pregue o evangelho, e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Pregue o Logos, pregue essa palavra da fé, e os sinais seguirão. Você crê que Jesus salva? De verdade mesmo? Eu creio muito que Jesus salva. Eu creio que quando Ele voltar, eu vou com Ele. Eu creio. Não vejo, não sinto, não recebi ainda. É por fé, eu creio. Creio. Se eu estiver vivo, o meu corpo vai ser transformado em corpo de glória, e eu vou com Ele. Se eu já tiver morrido, eu vou ressuscitar e vou com Ele. Por que creio? Porque isso está prometido na palavra. Mas assim como eu creio que Ele salva, eu creio que Ele cura. Porque está escrito na mesma palavra. E todas as profecias a respeito dele, do Senhor Jesus Messias, se cumpriram, inclusive de que ele levou no madeiro as nossas enfermidades e as nossas doenças. Como é que eu posso saber que isso realmente se cumpriu? Cumpriu-se ali na casa da sogra de Pedro. Ele primeiro cura a sogra de Pedro, depois todos que vieram com enfermidades e demônios, todos foram libertos e curados, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Pois continua valendo. E Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tudo que Ele precisa para operar hoje aqui é fé. Marcos capítulo 6 diz que Jesus não pôde operar muitos milagres e efetuou apenas algumas curas lá na Galileia por causa da incredulidade deles. Porque ali todos o conheciam, dizendo: mas esse aqui não é o filho do carpinteiro? Seus irmãos não estão entre nós, suas irmãs não estão entre nós? Como assim ele é o Messias? E aí Jesus se admirou da incredulidade deles, e não pôde operar ali muitos milagres, senão algumas poucas curas. O que foi que impediu que Jesus curasse? Incredulidade. O que vai permitir que Jesus opere aqui hoje? Fé. Eu creio que tu és o Filho do Deus Altíssimo. Eu creio que essa palavra é verdadeira. Eu creio que o Senhor Deus vela por sua palavra para fazê-la cumprir. Eu creio que Jesus disse que se esse evangelho for pregado, os sinais seguirão aqueles que crerem. Então vamos ficar de pé. Levanta aí com a sua fé. Porque Jesus está aqui. Como eu posso saber que Ele está aqui? Porque Ele prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém. Pastor Marcelo, vamos, Eduardo, a gente vai estar aqui louvando ao Rei. Vamos apagar as luzes. Que essa palavra produza fé no seu coração. Nós vamos estar orando agora para liberar cura. Amém? A cura em nome do Senhor Jesus. A medicina não explica isso. Não tem explicação. Mas pensa bem, se um analgésico pode tirar uma dor, Deus não pode? Se um antibiótico pode eliminar uma bactéria, Deus não pode? Se um grande cirurgião pode retirar um tumor, Deus não pode? Deus é maior do que tudo. Essa é a palavra da fé. A gente vai orar por cura agora em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e que você receba a tua bênção. Quero
amar as pessoas de verdade. Cumprir teu chamado para mim.